é a nossa conduta, é a minha vida, é o meu testemunho que vai fazer com que os meus filhos tenham o mesmo caminho que eu. E aí esse caminho, eu não estou falando só de caminho de bênção, não. É a minha conduta, é a minha vida que vai fazer com que os meus filhos trilhem o mesmo caminho que eu. Se forem caminhos de bênção, caminhos de paz, caminho firmado na rocha que é Jesus Cristo, automaticamente eles também vão estar firmados. Se os meus caminhos não forem, a tendência é eles não serem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E a abundante paz do Senhor e a superabundante graça esteja no nosso meio, né? Amém. Aqui mais para perto, você sabe, eu não gosto de ficar muito longe. E o balão, pastora, está estourando, não é só aí não, viu? Está estourando é com todo mundo. E hoje eu, graças a Deus, estou aqui em pé, mas ontem passei o dia todo de cama. Pensei que não iria dar conta de vir hoje, mas graças a Deus o Senhor me fortaleceu. Há mais de 40 anos eu não sabia o que era uma infecção de garganta. Há mais de 40 anos eu não sabia o que era uma garganta, por menor que fosse, inflamada. Eu, quando criança, eu era acometido pelo menos a cada 2 meses de uma amidalite muito forte. Eu suava, transpirava, eu molhava a roupa, eu molhava o lençol, eu molhava o colchão. E não tinha bezetacida desse jeito, não tinha médico desse jeito, e a minha mãe falou, deixa comigo, minha mãe e meu pai. Começaram a fazer tratamento com remédios naturais e fui curado lá por mais de 40 anos. Eu não sabia que era uma doença, uma garganta inflamada. E essa semana, meu Deus, foi terrível. Mas amém. O importante é que as tempestades vêm e o Senhor nos faz, não as manda embora, mas nos fortalece para que a resistimos. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei, a abundante graça do Senhor, ela é realmente cheia. Se nós permitirmos, ela continuará se enchendo mais ainda. Essa noite eu gostaria de ler uma passagem com vocês. Gostaria no presente, tá? Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 6. Amém? Difícil de achar, né, gente? A maldade da humanidade. O título que está na minha Bíblia. Eu sempre gosto de ler o título. Aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, vendo filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não se entenderá meu espírito com o homem para sempre, porque certamente ele é carne. Entretanto, serão seus dias 120 anos. Naqueles dias havia, vamos pular o 3, vamos para o 5.
E viu o Senhor que a malícia do homem se multiplicara sobre a terra, e que todo o intuito dos pensamentos do seu coração era continuamente mau. E se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe doeu em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil das aves do céu, porque me arrependo de havê-lo feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações. E Noé andava com Deus. E gerou Noé filhos. Amém? Amém. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que me foi chamada a atenção quando eu li o livro, eu gostaria de repassar para os irmãos, o finalzinho do versículo 9. Vamos, 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Quando a gente lê isso, o que a gente espera logo em seguida? Exatamente, uma genealogia. Essas são as gerações de Noé. Mas tem genealogia depois disso? Não. Isso me chamou a atenção. Aí eu continuei. Essas são as gerações de Noé. Noé foi varão justo e perfeito em suas gerações. E aí eu comecei a pensar e comecei a meditar. O que quer dizer isto? E o que quer dizer isto? E se a gente, como costuma falar o pastor Cleito, começar a ler com atenção, a gente vai perceber que o Senhor não está falando das gerações seguintes de Noé. O Senhor está falando do tempo de vida de Noé. Ele está falando da geração de Noé. Noé, no 8, o Senhor olhou para Noé e achou graça. A gente viu ali o contexto, né, que o homem era mau, o pensamento do coração, do pensamento do homem já estava tudo ruim, já estava tudo mal, e o Senhor achou graça. Nós temos um versículo na Bíblia que diz que o Senhor procura quem o adore de verdade. E aí o que acontece? Noé era homem justo e perfeito. Noé era homem justo e perfeito. Interessante que a Bíblia diz a Bíblia relata que só houve um justo na terra, que foi Jesus Cristo. Mas ainda assim a Bíblia fala que Noé foi um homem justo. Entender esse contexto, essa profundidade de justiça, certamente ele não está igualando a Jesus Cristo, mas dentro da limitação do que foi. E olhando para o contexto do que estava ali, certamente esta palavra caberia. E aí o que acontece? E por que a gente pode falar isso? Noé viveu, alguém lembra quantos anos? Eu sei que o chute aí pode chutar bem alto, todo mundo vai chutar, no mínimo uns 800 anos, mas Noé viveu 950 anos. Noé viveu 950 anos. E isso está comprovado na Bíblia, lá em Gênesis 9:29. Tirando aquele episódio que ele plantou uma vinha, se embebedou, processou o vinho, tomou o vinho, se embebedou, tirando aquele episódio, a Bíblia relata que a vida dele foi reta. A Bíblia relata que a vida dele foi reta. Ele foi fiel. Está escrito lá em Gênesis
Está escrito lá em Gênesis 6:9. Eu falei 6:9 agora, 950 anos, né? Mas eu mentia, 9:29 e 6:9 é a retidão de Noé. Quando eu falo aqui, né? Não é só pastor que mente, não, e a gente também mente. Então, aí Noé estava vivendo, ele viveu 950 anos, e a Bíblia diz que era uma época em que todo mundo era mau. E como é que foi que Noé conseguiu permear, navegar num tempo que não tinha chuva, que não tinha água, nesses 950 anos, permanecendo reto na presença do Senhor? Que a Bíblia vai chegar aqui e fala que ele era justo em suas gerações, né? Que ele, as suas gerações, ele foi fiel durante as suas gerações. Quando eu olhei, eu pensei que ia ser o filho, que ia ser o neto, o bisneto, porque nessa idade aqui dá para ver aí até a quinta, sexta, sétima geração. Mas o Senhor está falando somente da geração, da vida dele. E Noé viveu esse tempo. E como é que será que Noé conseguiu passar por isso? Lá em Gênesis 4:26, nós temos uma informação. Uma informação eu achei muito importante, que é de que Sete gera Enos, e que a partir desse tempo começaram a buscar ao Senhor. Na época de Noé, existia textos bíblicos, existia Bíblia, existia pergaminho, existia os papiros, a escrita, algumas coisas, algo que Deus deixou escrito para que fosse uma conduta, para que ele seguisse e permanecesse na presença do Senhor? Não. Então, como que acontecia isso? Isso acontecia a partir do momento em que os pais iam orientando os seus filhos naquilo que tinham entendimento. Quem foi o primeiro homem na face da terra? Adão. Adão gerou depois. O primeiro filho de Abrão, depois dos dois. Abrão gerou Enos. Sete gerou Enos. Observa bem. Vamos supor que depois ainda no filho de Enos, no máximo aí 4 gerações. A Bíblia diz que Adão com 130 anos gerou Sete. Diz que Sete com 105 gerou Enos, e Enos com 90, esqueci o nome lá de quem ele gerou, eu não anotei aqui. Mas não é importante. Então, se a gente for olhar, se a gente for observar bem, quando a gente lê essa passagem, Enos gerou, Sete gerou Enos, e a partir desse tempo começaram a buscar o Senhor. O que indica? Nós estamos bem antes de Noé agora, tá? Nós temos uma voltada aí no tempo. Isso indica que em algum momento, de Adão até o seu neto, de Adão, que viveu com Deus, que ouviu a voz de Deus, não só ouvia a voz de Deus, mas Deus ia na virada do dia conversar com ele, que é o que a Bíblia está escrito. Naquela época Adão era puro, Adão era santo, então Adão ainda poderia visualizar, porque o pecado ainda não estava nele, ele não ia ser consumado. Então Adão viu Deus, e nesse intervalo aí, Adão tinha 130 anos quando gerou Sete, 105 quando gerou Enos, 130 com 105, 235 anos, e já estava longe de Deus. Porque se a Bíblia diz que foi nesse tempo que começaram a buscar Deus,
Adão já não era tão fervoroso. Adão já não era tão fervoroso. E a partir daí, os homens vão andando, até chegar naqueles dias nos contextos de Noé. Então, para se afastar de Deus, a gente não precisa de muito. Para se afastar de Deus, a gente precisa de quase nada. Porque uma coisa é a gente andar na presença do Senhor dia a dia, toda hora, o tempo todo. Mas o que foi que a senhora pastora Camille falou aqui agora há pouco? Que o tempo está curto. Não está curto? Né? E estamos parecendo um balão, que estamos inchando, e daqui a pouco vamos estourar. E aí eu até sussurrei ali no ouvido de Tislene, da pastora Tislene. Parece que é universal, não somos só nós não. Não que a gente se alegre com isso, na realidade é porque os tempos verdadeiramente são maus. Aí a minha pergunta, a pergunta que me veio é o seguinte: o que será que aconteceu com Adão para de repente, eu não vou dizer ele se desviar, mas ele talvez tenha ficado um pouco afastado de Deus? O que será que aconteceu com Adão? Aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, o seu afastamento de Deus, é claro, né? A expulsão do Éden. Ele falou: pisei na bola, eu recebi o que eu mereci. Mas a partir daí, amém, Deus não totalmente se afastou dele. Ele tinha um entendimento de Deus, ele sabia como permanecer por tudo aquilo que, permanecer firme e fiel por tudo aquilo que ele aprendeu com Deus, porque Deus iria na virada do dia conversar com ele, e creio que Deus não iria só perguntar nome de animal e nome de árvore, que Deus não perde tempo. E aí me veio essa questão, e aí depois veio a outra. Será que Adão, qual foi talvez a outra decepção que Adão teve? Qual foi a outra decepção que Adão teve depois dessa? Ele perdeu um filho. Minto. Mais um. Acrescentar então. Ele perdeu 2 filhos. Um por ter morrido e o outro por ter sido homicida. E aí o que acontece? Por que isso aconteceu? Penso eu, como diz o pastor Cleito, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado, e aí de repente vem algo e volta a se repetir, a gente começa a pensar naquilo que aconteceu lá atrás. E aí a gente fala, de novo, Adão não cuidou direito de Eva. Eva comeu o fruto. Aí Adão deve ter pensado, de novo, pelo jeito eu também não cuidei direito do meu filho. E o meu filho agora virou homicida. Aí Adão tem o quê? 2 homicidas na família. Porque Deus disse que a partir do momento em que comeres deste fruto, morrerás. Então, na realidade, são 2 homicidas diferentes, porque um cometeu suicídio e o outro tirou a vida de alguém. E aí eu penso e eu entendo que talvez Adão pudesse ter andado por esses caminhos, e aí a partir desse momento em que ele percebe isso, ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar triste, e aí quando a gente permite que o mal entre e domine o nosso coração, que aquela voz maligna entre na nossa vida, que quando Deus está no meio, quando Deus está abençoando, quando Deus está derramando da tua graça, está derramando da sua paz, quando Deus está nos prosperando,
sempre vem aquela voz no nosso ouvido. E se a gente permitir, a gente cai. Não precisa de muito. No começo, o coração se entristece. O nosso coração fica entristecido. Por quê? Por que eu fiz isso? Ou então, porque Deus quer, mas eu não quero. Deus me manda como fez com Jonas. Mandou Jonas para um canto e Jonas, não quero ir para ali, eu vou para ali. E aí o coração começa a ficar entristecido, começa a ficar chateado, vem os questionamentos. Aprove a Deus Jonas não ter trilhado esses mesmos caminhos de Adão. Mas o fato é que a gente vai dando ouvidos a quem não deveria dar e deixa de dar a quem deveria dar. Vamos nos entristecendo, vamos nos enfraquecendo, porque quando a gente se entristece, bem menos a gente busca o Senhor, e o buscar menos vai fazendo que crie espaço aonde Deus deveria habitar, e esse espaço ele não fica vazio porque vem alguém e toma esse espaço. E aí a gente cai ou pode cair. Mas o fato é que depois começaram a invocar Deus, né? Começaram a clamar por Deus. E aí o que acontece? E depois de algum tempo, novamente se esqueceram de Deus. E de que eu estou falando aqui especificamente? Lá já na época do tempo de Noé, né? Na época do dilúvio, o tempo estava mal. Então nós somos tendenciosos a esquecer Deus. Agora, dá para entender como esquecer Deus? Nós somos tendenciosos a esquecer de Deus. Deus está o tempo todo ao nosso lado, nos dando livramento. Deus está o tempo todo ao nosso lado, nos dando cura, como foi o meu caso específico. Porque ontem 7 horas que eu cheguei de trabalho, aliás, nem enquanto eu não fui trabalhar. Eu já fui ao médico, me mediquei, cheguei, passei o dia todo de cama. Na hora que deu 7 horas, eu estava deitado na minha cama, 7h15 deitado, 7h20 eu estava dormindo. Fui acordado por 3 vezes por minha esposa para poder me medicar. Mas, posso dar crédito só ao remédio? Não, por quê? Porque foi Deus quem deu inteligência para o homem criar os remédios e os remédios levarem a cura. Mas tenho certeza absoluta que as orações também fizeram com que a cura chegasse mais rápido. E a gente tem a tendência de querer se afastar de Deus. Aí Deus dá livramento, Deus dá cura, Deus prospera, e Deus dá, e Deus dá, e Deus dá. Eu acho que o sobrenome de Deus deveria ser Deus dá, porque a única coisa que Ele faz para conosco é dar. Mas quando eu não concordo, quando eu não gosto, quando eu não quero, aí eu acabo me afastando dele e essas coisas acontecem. Então, quando Noé, desses mais ou menos 225, foi essa? Não sei, mais ou menos 235 anos, quando Adão, nesses 235 anos aconteceu isso com ele, Noé, nos seus 950, não permitiu que isso acontecesse. E Noé viveu no meio de uma geração que era má. Detalhe, o que aconteceu? Por que Noé, de repente, ele permaneceu firme? Não, como eu falei lá atrás, não existia a Bíblia, não existia pergaminho. Como que Noé permaneceu firme? A Bíblia veio ser, a primeira anotação da Bíblia
veio ser feita quando e por quem? Por Moisés. Então lá em Êxodo, depois em Gênesis. Moisés não viveu isso daqui. Diz a Bíblia lá em Hebreus, e o pastor Cleiton gosta muito de repetir isso, que os anjos sopraram aos ouvidos de Moisés para que ele escrevesse o que nós estamos lendo aqui agora. Então, o que aconteceu? O que Adão viveu, certamente, quando a gente tem histórias, a gente conta. Quem tem filho maior aqui, como eu já, de 24, ela costuma dizer: pai, de novo, você está repetindo a mesma história. Ou alguns amigos, a gente vai esquecendo. Ele aprendeu pelas histórias que ele ouvia do avô, do bisavô. Eram homens maus, mas o que acontece? Se tu tem história para contar, tu conta. Se é de Deus ou se não é de Deus, se eu acredito ou não acredito. Diz a lenda, eu tenho um colega que gosta de começar histórias assim, diz a lenda, reza a lenda, e aí ele gosta de contar um texto, principalmente se estiver baseado na Bíblia, que aí é que ele gosta de dizer que reza a lenda. Mas o fato é que oralmente isso foi passado. E nesses dias maus, quando Noé nasceu, a Bíblia diz que ele era o único justo. Então eu também entendo que o pai de Noé já não estava na presença de Deus. Eu entendo que o avô, o bisavô e o trio-avô, fácil estariam vivos ali. Eu entendo que eles também não estariam, eu vou dizer vivos, perdão, não seriam mais homens justos, não estariam na presença do Senhor. E o único que o Senhor encontrou, Noé. Noé não só permaneceu firme e justo na presença do Senhor, mas ele fez com que toda a sua família permanecesse diante de uma geração má, de um povo, de um tempo mau. E por que Noé permaneceu? Como nós falamos, talvez por toda essa circunstância. Porque Noé preferiu dar ouvido às lendas, às fábulas, se for o caso, citando aqui o meu amigo, ao qual nós trabalhamos juntos já há um tempo. No passado não trabalhamos mais, mas o fato é que ele deu ouvido, e ele sabe que houve início lá, que houve um início. E naquele tempo ele deu ouvido e ele acreditou no que estava escrito. E aí ele preferiu acreditar nas histórias com H, e não lenda ou fábulas. E aí, quando chegou no tempo em que Deus precisava de alguém, ele estava pronto. Ele teve ouvidos para ouvir o que o Senhor tinha dito àqueles lá atrás. E não é fácil, e não é fácil de permanecer. Agora, o que acontece? A conduta de Noé, como uma palavra que o pastor Cleiton também gosta muito de usar, ela denuncia a nossa vida. A conduta de Noé, ela denuncia a nossa vida. Por quê? Porque Noé, num período ruim, ele permaneceu, e não só ele, mas a sua família. Se ele permaneceu porque ouviu, certamente ele falou: vocês vão permanecer, porque o que eu ouvi é verdade. E aí Noé tinha pelo menos sete discípulos, os 3 filhos, a esposa e as 3 noras. Quase que eu consegui. Né? 7. Então Noé tinha pelo menos 7 discípulos que permaneceram junto com eles e filhos. Houve algum momento em que de repente eles quisessem pular fora do barco, a arca ainda não estava pronta, né? Mas houve um momento em que eles quisessem pular fora da arca, quem sabe, de repente sim. Mas Noé era firme o suficiente para manter a família dele firme na presença do Senhor. E esse é o papel que nós hoje, nós pais, nós temos que tomar como exemplo de Noé. Noé, do tempo que ele nasceu até o tempo que ele morreu, ele era homem
fiel a Deus. A Bíblia mostra que ele errou, porque o único que não errou foi Jesus, mas a Bíblia fala que ele era homem fiel, e a fidelidade dele gerou raízes, agora sim, nas suas gerações seguintes, os filhos, os outros filhos, e por aí vai. A Bíblia diz que Noé teve o seu primeiro filho 500 anos. Acho que foi com 500 anos. Eu já vi, mas minha memória não anda muito bem. Noé, ele viveu ali mais ou menos com um filho, com um neto, com um bisneto. Ele viveu mais ou menos depois que o neto nasceu, uns 400, quase 400 anos com o neto, com o bisneto. E eu creio que ele também deve ter dado uma boa influenciada nesse povo. Então, quando a gente olha para a vida de Noé, a gente tem que se espelhar em passar o nosso tempo de vida, sim, na presença do Senhor, sem dar ouvido para as coisas que estão, para as vozes em nossa mente. Sai, está difícil, vocês estão inflados como balão, estão para estourar. A vida está corrida, você não dá conta da tua casa, você não está dando conta do teu trabalho, você não está dando conta dos teus filhos, e ainda tem que ir para essa questão de religião? Não. Então nós temos que aprender com ele. E a conduta dele, ela foi de que forma? Vamos dar uma olhada lá em Filipenses 2. Dois, 13 e 14. Eu anotei aqui, eu vou ler para entender. Filipenses 2, 13 e 14. Amém? Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. O que Deus está pedindo para a gente é exatamente o que Noé fez. O que Deus está pedindo para a gente é ser exatamente como Noé foi. E um versículo bem semelhante, mas de uma forma diferente, de um falar diferente, está lá em Tito, um pouco mais para frente, antes de Hebreus. Acho que é o último livro antes de Hebreus, se não me engano. Um 6. Tito 1, 6, meia dúzia. Amém? Oi? Lá está escrito. Lá está escrito. Talvez o melhor conselho, como eu coloquei aqui, né? Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, aí eu coloquei em caixa alta, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de, novamente em caixa alta, dissoluções, nem são desobedientes, também em caixa alta. Não coloquei aqui, mas deveria ter colocado. E aí o que acontece? É isso que Deus quer de nós. E foram esses os filhos de Noé, porque todos eles entraram na arca com Noé, não somente eles, mas como as suas esposas. E as esposas deles, não relata a Bíblia se era de parente, se não era, de onde era, mas a Bíblia relata que elas também entraram na arca. Ou seja,
ou elas foram alcançadas pelo testemunho de Noé e de seus filhos, ou o Senhor as colocou no seu caminho, assim como mandou os animais para entrarem na arca. Eu acredito que foi mais pelo testemunho, porque Deus nos colocou aqui para sermos luzes e para ganharmos as vidas que estão perdidas. Não sei se elas estavam, mas se quisessem, com certeza foram por causa dos filhos e do avô que elas entraram na arca. Então, filhos fiéis é a nossa conduta, é a minha vida, é o meu testemunho que vai fazer com que os meus filhos tenham o mesmo caminho que eu. E aí esse caminho, eu não estou falando só de caminho de bênção, não. É a minha conduta, é a fazer com que os meus filhos trilhem o mesmo caminho que eu. Se forem caminhos de bênção, caminhos de paz, caminho firmado na rocha que é Jesus Cristo, automaticamente eles também vão estar firmados. Se os meus caminhos não forem, a tendência é eles não serem. E aqui fala também que eles não serão acusados de dissolução. O que é dissolução? Dividir, dissolver. O que mais temos hoje? Casamentos dissolvidos. O que mais temos hoje? Casamentos dissolvidos. O meu testemunho como marido de uma só mulher, como está escrito aqui, o meu casamento testifica e testemunha para que o meu filho ou a minha filha, no meu caso, eu só tenho uma, ela queira se casar, ou eu sou um exemplo, eu quero me casar, mas eu não quero um marido como meu pai, ou se for filha, eu não quero uma esposa como a minha mãe. Somos nós testemunhos, primeiramente, dentro da nossa casa, porque nós somos chamados para pregar às nações. Mateus 20, Marcos 18. Nós somos chamados para pregar às nações, mas para isso, primeiramente, Timóteo, né? Eu acho que não relatei Timóteo aqui, mas Timóteo, que estudamos lá durante um bom tempo, nas terças-feiras, vem falando exatamente isso, como deve ser o proceder de um ministro, como deve ser o proceder de um homem de Deus. De que forma? Começar dentro da sua própria casa. E aqui eu quero abrir um parêntese, que a gente pode ter, como eu falei, inúmeras formas de se afastar de Deus. A gente pode estar na bênção, a gente pode estar caminhando, uma maravilha, e de repente vem aquelas vozes, algo que aconteceu, nos entristeceu, e aí de repente a gente começa a dar aqueles ouvidos. Mas Noé foi um homem íntegro e justo, diz a palavra, mas aquele episódio da vinha atrapalhou. E aqui eu queria abrir um parênteses, não jogando a culpa no vinho, mas a palavra diz: apartai-vos do mal. E existe hoje contendas e contendas, e eu não quero aqui abrir nenhuma contenda, e eu não quero dizer que pode ou que não pode. A Bíblia não relata em nenhum versículo que é proibido você tomar um vinho, você tomar algo, uma bebida alcoolizada, mas ela diz que é prudente não tomar, é melhor que se embriague com o Espírito Santo, que quando chama o homem para caminhar no seu ministério, para ser ministro, é melhor não ser dado ao vinho. Mas nesse episódio aqui, ele mostra claramente que o fato dele ter exagerado na bebida, houve uma maldição sobre gerações e gerações e gerações. Ele cometeu, vamos dizer aqui, um erro, Noé bebeu, mas a atitude do seu filho mais moço não foi de acordo com que os ensinamentos com que ele recebeu, e ele cometeu um erro, um pecado muito sério, a tal ponto do pai o amaldiçoar.
E essa maldição nós temos reflexos até os dias de hoje. Então, meu parente é o seguinte: afastai-nos da aparência do mal. Afastai-nos da aparência do mal. Naquele tempo, que mal poderia Noé tomar um pouquinho de vinho? Que mal poderia, mas ele tomou um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E esse é o problema, que muitas vezes a gente não vai saber onde parar, a tal ponto de, como Adão amaldiçoou, como Adão perdeu o filho e Deus amaldiçoou Caim, Noé que também amaldiçoou seu filho. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso proceder, com o nosso procedimento, para que a gente não gere maldições na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm que ser o espelho que nós somos, porque nós temos que ser o espelho de Deus, nós temos que refletir Deus, e eles têm que ver esse reflexo. Se eles não veem, vai ser muito difícil a gente convencer alguém lá fora. E se a gente, quer dizer, a gente se convence, né? Mas vamos usar esse linguajar e todo mundo vai entender. E se nós não convencermos as pessoas lá fora de que Deus é Deus, e se a gente convencer, mais cedo ou mais tarde, aquele que foi convencido, que está nos caminhos do Senhor, ele vai falar: poxa, esse aí que é o verdadeiro Edson. Porque ele conheceu alguém, que conheceu alguém, que conheceu alguém, que conheceu meu filho, que minha filha, que um determinado dia falou quem eu era de verdade. E como diz a minha mãe, mentira tem perna curta, mas cedo ou mais tarde a gente é entregue e a gente é dele. Então, que a gente possa ser verdadeiramente, como está lá em Gênesis no capítulo 9, no capítulo 6, no versículo 8 e no versículo 9, sermos achados, ser achado graça em nós, sermos achados por Deus, porque Deus achou graça em nós, e podermos ouvir que somos homens e mulheres justos e perfeitos em nossas gerações, durante toda a nossa caminhada. Interessante é que eu devia ter esse entendimento antes. Tinha que ter trocado aquela palavra que eu trouxe semana retrasada, né? Na última semana passada, semana retrasada, uns 15 dias atrás, mais ou menos. Porque lá eu falei exatamente sobre o tempo de Deus. Né? Eu falei exatamente sobre o tempo de Deus. E aqui, sobre o tempo da nossa vida. E agora eu teria um entendimento melhor para discernir aquela palavra. Mas amém? Mas aprove, a palavra é dessa forma, ela se renova a cada dia. Então, o que foi falado ontem foi bom para ontem, mas Deus trouxe revelação hoje, vai complementar a palavra de ontem. Amém? Que Deus abençoe, que traga graça, verdadeiramente graça sobre a vida de cada um de vocês. E que a gente pegue essa graça da agora por diante, aqueles que já têm feito, amém, mas aqueles que ainda têm dificuldade, que façam com que esta graça faça parte até o final da sua vida. Firme e forte na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.